vez questionado sobre para que filosofia, o objetivo da filosofia. E aí ele segue nessa metáfora fantástica que a filosofia, o papel da filosofia seria mostrar a mosca saída do vidro. Nós, que na afirmação que ele faz, em nenhum momento ele diz que ele vai tirar a mosca do vidro. A questão não é você fazer pelo outro. Então, estudar filosofia, fazer filosofia, se tornar um filósofo na realidade que a gente está, não significa dizer que você tem a missão de salvar ninguém, ou de tirar ninguém das trevas ou da escuridão, ou fazer com que as pessoas saiam necessariamente das suas cavernas, das suas correntes. Então, quando ele usa essa metáfora fantástica, mostrar a mosca sair do vidro, se ela vai sair ou não do vidro é outra história. Porque é um ato que requer que o sujeito faça o seguinte movimento. Ele reaprenda a ver o mundo. E aí eu gostaria de fazer com vocês uma brincadeira. Pedir para vocês, agora, por 2 segundos, imaginassem um céu estrelado. Imagine uma noite em que as luzes foram apagadas e o céu está estrelado. Quem conhece esse quadro do Van Gogh? A Noite Estrelada. Então, reaprender a ver o mundo significa não só colocar um óculos novo. Quando eu vinha para cá, tinha um outdoor que a chamada era mais ou menos assim. Com aquele óculos você ia ver o mundo de forma diferente. Vamos imaginar que reaprender a ver o mundo tem a ver com abertura, com devir, com possibilidade, com escuta. Reaprender a ver o mundo requer criatividade e, acima de tudo, requer vontade e desejo. Então, quando Van Gogh pinta esse quadro, A Noite Estrelada, olhe a forma, olhe as pinceladas, olhe o modo como ele vê a noite, as cores que ele usa. Então, o mundo ele pode ser visto com muitas perspectivas diferentes. E a filosofia pode nos ajudar a entender esse quebra-cabeça que é a realidade. Tentando entender essas diversas perspectivas que estão presentes e que buscam nos capturar numa única imagem do mundo. Então eu trouxe essas 2 imagens para a gente pensar. Afinal de contas, é possível ver o mundo de outras formas? Então a arte, ela nos possibilita externalizar essa percepção do mundo de formas as mais diversas possíveis. E a filosofia pode nos ajudar a criar ferramentas que nos permitam enxergar a realidade de outras formas. Mas, então, por que é que a filosofia, enquanto disciplina no ensino médio no Brasil, ela é tão questionada, ela está sempre na berlinda e desde o Império que ela é colocada em questão? Então, a nossa fala de hoje, eu quero que vocês pensem na imagem da balança. Certo? Porque a trajetória da filosofia, enquanto disciplina no ensino médio, ela desde o Império, aliás, desde a colônia, ela é marcada por ambiguidades. Eu gosto sempre de dizer que a filosofia no Brasil, ela chega nos porões dos navios com os jesuítas. Certo? O fato de que ela nem sempre teve um lugar, um espaço definido, enquanto uma disciplina curricular no ensino médio, não significa dizer que ela não estava presente na Constituição e na formação do povo brasileiro. Porque essa trajetória ela foi marcada por muitas ambiguidades. Mas também as ambiguidades, seja o fato dessa disciplina estar presente ou não estar presente, como obrigatória, optativa, da parte especificada, ausente, vai e volta, tira, puxa, encolhe, é um quebra-cabeça se você for estudar a história da disciplina no nível médio. Mas então, por que é que
a disciplina é tão questionada. E para isso a gente tem que entender o conceito de educação. Por que a filosofia, enquanto um saber diferenciado do saber científico, é tão questionada na sociedade contemporânea? Quem tem medo da filosofia? Para que filosofia? Então é importante nós pensarmos que cada sociedade estabelece um ideal de formação. E, a partir desse ideal de formação, ela cria projetos que tentam inserir essas novas gerações nesse ideal. E é claro que cada sociedade, em cada tempo histórico, a partir do seu próprio desenvolvimento social, econômico e político, ela vai criando esses ideais de formação. Só que nós vivemos na sociedade contemporânea, uma sociedade muito complexa, multifacetada. Então, eu não posso pensar num ideal de formação para todos. Certo? Então, hoje nós convivemos com modelos de formação que estão o tempo todo querendo se tornar hegemônicos. E aí nós vamos tomar o conceito de educação a partir de uma obra de Kant, que foi traduzida no Brasil com o título Sobre a Pedagogia, em que ele vai trazer que a educação ela deve ser pensada como um projeto de humanização. Então, para Kant, é pela educação que o homem se humaniza, ou seja, ele diz, claro que na tradução, que é pela educação que transformamos a animalidade em humanidade. Então, a educação ela comporta em si um projeto de humanização. E aí é lógico que ele não está tomando o conceito de educação numa perspectiva restrita ou escolar. Muitas vezes nós pensamos a partir da modernidade. Aqui a educação é pensada na sua amplitude. Né? Então, para Kant, a educação ela comporta a disciplina, a instrução e a formação. Eu não posso pensar a educação somente como disciplina, somente como instrução, se eu perco de vista o ideal da formação. Por quê? Porque cabe a cada sociedade, ela precisa inserir as suas novas gerações no universo da cultura, da política, do trabalho, da sociabilidade e da linguagem. Então é necessário, então, ter um projeto de formação que habilite os novos a se inserir nessa sociedade. Por exemplo, se você pega Rousseau, quando Rousseau escreve Contrato Social, após ele escreve o Emílio. Por quê? Porque para aquele projeto ideal de sociedade que ele cria a partir do contrato, era necessário, então, formar as novas gerações para serem cidadãos capazes de gerir e fazer com que o contrato social pudesse surgir. E aí, qual é a discussão que ele faz no Emílio? O projeto de educação para a sociedade de hoje é um projeto de educação para servos. Eu preciso de uma educação que forme cidadãos. E aí ele escreve aquela obra, o Emílio, que é também, e ele faz um diálogo constante entre o texto dele, A Origem da Desigualdade, na propriedade privada, o contrato social e o projeto de formação que ele instaura a partir do Emílio. E aí, por que isso? Vamos pensar no filósofo bastante conhecido nosso, professor Manfredo Oliveira, no texto Qual é a Educação. Ele vai dizer, ele vai defender uma coisa, que o homem é um ser a caminho de si mesmo. É uma busca de liberdade, ou seja, é uma opção que se radica na interpretação da totalidade do real. Ora, aonde é que esse ser de liberdade, a partir da modernidade, vai ter a maior parte do seu tempo num processo sistemático, organizado de formação, na instituição chamada escola? Então, qual é o papel da escola? Qual é o papel da educação institucionalizada? Pode passar. Portanto, para Manfredo, a educação é um processo através do qual o homem toma consciência dessa totalidade, como condição de possibilidade de sua autorrealização. E aí, tanto pensando na educação numa perspectiva ampla, como pensando na educação a partir da instituição escola. Mais adiante no texto, Manfredo ele vai defender muito que ninguém pode pensar a educação sem instituição.
No entanto, somente a instrução não é capaz de dar conta da totalidade e nem de ajudar os jovens ou as novas gerações a compreender a totalidade a partir da sua própria existência, estabelecendo uma relação entre a sua própria existência, o outro e a realidade na qual está inserido. Esse papel não é da instrução. A instrução forma técnicos. Esse papel é da formação. Somente uma formação que habilite o homem a esse exercício de reflexão de si, do outro, do mundo, é capaz de fazer inserir nessa totalidade, estabelecendo sentido a essa totalidade. Bom, ora, se cabe à educação, e a partir da sociedade moderna, e principalmente na sociedade contemporânea, o papel, muitas vezes a gente até acha que é sinônimo educação e escola, né, a partir do processo de institucionalização da educação, a escola ela é regida a partir do currículo. Certo? E o que é um currículo? Né? Então, fácil. Vá, repete. Bom, aí eu trouxe essa imagem para a gente pensar. Certo? Vamos pensar no currículo, e aqui eu não vou fazer nenhuma teoria sobre currículo, até porque nem é minha área. Não vou fazer nenhuma teoria curricular aqui. Mas vamos pensar no currículo a partir dessa imagem. O currículo é aquele que, em última instância, materializa um projeto de formação a partir de múltiplas possibilidades, itinerários e caminhos. E eu usei a palavra itinerário de propósito, que a gente vai já ver como é que a reforma do ensino médio e a base nacional colocam isso. Então, vamos pensar que o currículo, aquele currículo, seja o currículo oficial, o currículo oculto, aquele currículo que, a partir da modernidade, se materializa num conjunto de disciplinas e de saberes que deve ser necessariamente repassado aos jovens, às crianças e aos adultos. Esse currículo normatiza, estabelece, a partir de um conjunto de princípios gerais e finalidades, aquilo que é importante ou não é importante que a criança ou o jovem aprenda. Então, o currículo é sempre possibilidade. O currículo, numa perspectiva crítica, ele é sempre flexível. Então, na nossa realidade específica, a filosofia na estrutura curricular, a partir da República, ela vai ter uma existência que vai ficar entre... Pode passar, Cláudia. Em algumas reformas, ela aparece na parte diversificada do currículo do ensino médio, na época do segundo grau. Né? Em outras, ela entra na parte optativa. Mas na reforma 5692/71, a filosofia e a sociologia são retiradas do currículo e, a partir daí, entra uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que eu soube semana passada que alguns estados estão querendo aprovar o retorno da educação moral e cívica aos currículos. Distrito Federal. Em São Paulo, está com esse projeto de Distrito Federal. Bom, mas por que é? Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, porque eu trabalho um pouco no movimento pelo retorno da filosofia, eu trabalho em filosofia no ensino médio, na época eu acabei questionando uma discussão muito comum no campo do ensino da filosofia. Existia naquela época, e agora eu mesmo revejo, eu escrevi no texto, que os autores questionam e colocam que a retirada da filosofia do currículo se deu basicamente pelo aspecto crítico da filosofia. Na minha pesquisa, eu digo que não. Porque a filosofia que era ensinada naquela época nem era tão crítica assim. Tinha uma raiz muito escolástica, comunista. E aí eu levantei outra hipótese, que a filosofia foi retirada do currículo porque a Reforma 5692/de 1971, ela estabelece a profissionalização compulsória do ensino médio. E para formar o técnico e o profissional, perder tempo com filosofia e sociologia era perder tempo. Então era como se filosofia e sociologia não servissem para nada. E aí eu não vou entrar nessa discussão do papel do status da filosofia a partir do desenvolvimento da ciência. Hoje, se eu fosse escrever hoje sobre
a reforma do ensino médio, eu já não diria a mesma coisa. Por quê? Por mais incrível que pareça, o fato da disciplina ter sido retirada em 1971, no meu ponto de vista, e eu devo poder ficar muito errada, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com a filosofia. Por quê? Porque foi pela primeira vez que o Brasil mobilizou-se para discutir o que é ensinar filosofia aos jovens. Pela primeira vez, organizou-se a partir do final da década de 70 e durante toda a década de 80 e 90, até os anos 2000, um grande movimento em que intelectuais do Brasil inteiro passaram a discutir e fundaram um campo novo de conhecimento chamado ensino de filosofia. E pela primeira vez a filosofia foi discutir a filosofia. E o ensino da filosofia tornou-se, a partir daí, no Brasil, um problema filosófico. E isso foi fantástico para a filosofia que nós temos hoje. E aí se organiza no Brasil inteiro, inclusive em Fortaleza, um grande movimento contra a compulsoriedade da profissionalização do ensino médio e a favor do retorno da filosofia e da sociologia no ensino médio. O que, mais ou menos, no meados da década de 80, a lei vai ser revista e a compulsoriedade passa a ser... não passa mais a ser compulsório, né? Pode-se ter um ensino profissional, mas também não precisa ser compulsório. Também não vou entrar na discussão do que essa lei gerou, certo? Vamos passar. E hoje, em 2008, esse movimento tem uma grande vitória, que é tornar obrigatória a filosofia a nível nacional nos 3 anos do ensino médio. Mas, desde o final da década de 90, vários estados do Brasil já haviam oficializado a disciplina a partir dos seus conselhos estaduais de educação, inclusive o Ceará. No estado do Ceará, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Crato, na URCA, eu comecei a fazer pesquisa sobre o ensino da filosofia. E a filosofia já constava no ensino médio, porque era uma orientação que a Secretaria de Educação mandava para as creches. Essa orientação dizia, coloca a filosofia no ensino médio. Ela não existia nos 3 anos. Um ano era filosofia, um ano era sociologia, e dependendo da correlação de forças da escola, terceiro ano era filosofia e sociologia. Mas ela já existia. E existia em muitos e muitos estados do Brasil. Mas com a lei em 2008, que foi uma grande vitória de um movimento nacional, que teve uma derrota grande quando o Fernando Henrique Cardoso vetou a lei, no final do mandato dele, ele vetou a lei do retorno. Essa lei entra de novo para votação e a partir do governo Lula, ela então se torna obrigatória. Foi uma grande vitória, porque ela não só retorna às estruturas escolares, mas ela retorna nos 3 anos como obrigatória. O que também causou muitos problemas no interior das escolas com os professores das outras áreas. Bom, só que essa obrigatoriedade está novamente em questão. A reforma do ensino médio vem discutir essa obrigatoriedade e a Base Nacional Curricular Comum, nunca sei, ela também coloca em questão isso. De que forma? O objetivo da reforma, segundo o presidente e o ministro da Educação, tornar o ensino médio mais compatível com as exigências do mercado e com as necessidades dos jovens na escolha de sua profissão e na melhoria da qualidade do ensino médio. Antes da reforma acontecer, nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais, nós tivemos as diretrizes curriculares, as orientações curriculares e o PROEM. O PROEM é o Pacto para o Ensino Médio. Em todos esses documentos, a filosofia, nos PCNs, ela aparece na categoria da transversalidade, ela não aparece como disciplina, ela é transversal, e a partir das orientações curriculares em 2008, ela já aparece, então, toda uma normatização e orientação para o que ensinar, como ensinar e por que ensinar a filosofia em cada ano do ensino médio.
Há muito tempo que o Brasil ele vem discutindo o que é o ensino médio, qual a função do ensino médio, qual a finalidade dessa formação para os jovens. Essa discussão é uma discussão que vem desde a República e ela sempre existiu balizada por uma dicotomia entre nós temos o ensino propedêutico, ou seja, um ensino que preparasse para o nível superior, ou que o ensino médio tivesse um caráter de terminalidade. E ali o jovem teria uma profissão, iria para o mercado de trabalho e não precisaria entrar na universidade. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, o Ministério da Educação chamou a Secretaria de Educação, os cursos de filosofia, todas as licenciaturas, para discutir uma nova proposta de ensino médio. E não só de ensino médio, mas de uma reformulação geral em todos os níveis do ensino no Brasil. E aí criou-se fóruns regionais, locais, estaduais e nacionais, que deram a base para a criação da Base Nacional Comum Curricular. Certo? Só que a reforma do ensino médio, ela atropelou. Enquanto os fóruns iam se reunindo e discutindo, a reforma veio de cima para baixo. O que é que a reforma diz? Os meus alunos dizem, professor, e aí? A filosofia saiu ou não saiu? Porque quando a primeira texto da reforma saiu, criou-se um grande movimento nacional, porque tirou arte, tirou filosofia, tirou educação física, esporte, da escola, tirou sociologia. Saiu ou não saiu? Ninguém sabe. Não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque o texto, ele é carregado de ambiguidades. Certo? Então vamos ver o que diz o texto da reforma publicada que se tornou lei. Né? No artigo 35, no parágrafo 2º, diz: a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Certo? Estudos e práticas. Ele não fala em disciplinas. E a estrutura do ensino que nós temos são disciplinas. Certo? Na qualificação. Bom, e aí eu pergunto, o que são esses estudos e práticas? Só que não dá para saber se a filosofia vai estar ou não presente no ensino médio enquanto a base não sair. Por quê? Sim, quando o texto não torna claro, você pode pensar que a filosofia pode estar retornando tanto na perspectiva da interdisciplinariedade, ou seja, os estudos e práticas, qualquer disciplina, o conteúdo filosófico deveria estar presente, ou estaríamos retomando a discussão já posta pelos PCNs da transversalidade. Certo? Pode passar. Bom, então o que tem nessa base, finalmente? Nós temos 2 versões da base. Certo? Essas 2 versões da base foram construídas em mais de 2 anos de trabalho. Só que, por que é que a base do ensino fundamental foi homologada e a do ensino médio não? Porque a reforma, ela muda tudo que a base fez. Então as pessoas vão ter que fazer outros fóruns, se reunir de novo, pensar de novo para adequar agora a base à reforma. O que a reforma diz? A reforma diz que a estruturação do currículo do ensino médio, ele constará de 2 partes. A primeira versão da lei dizia que era 50-50. Aí houve muito crítica, aí o Ministério colocou 60-40. 60% da carga horária do ensino médio será dada pela base comum. Olha, daria para a gente fazer uma palestra todinha só para entender por que é tão necessário o currículo comum nacional. Mas fica outra vez. Certo? A base comum curricular, então, ela vai determinar os conteúdos que serão trabalhados. Se no texto da base tiver que filosofia deve ser um conteúdo, ela entra. Se não, ela não entra.
ela entra interdisciplinarmente, ela entra transversalmente, aquela transversalidade, né? Que eu me lembro de um texto que eu escrevi na época, eu dizia que a transversalidade em filosofia acabava determinando não o lugar da filosofia, porque assim, todo mundo pode trabalhar filosofia, aí ninguém trabalha pronto. Então a transversalidade acabava assumindo isso, o não lugar da filosofia. Bom, então 60% da base é determinado, do currículo é determinado pela base. Como a base não está pronta, a gente não sabe o que vai ter nessa base. Depois eu vou dizer o que tem na segunda versão da base. E 40% fica para os itinerários formativos. E o que são itinerários formativos? O Brasil, ele adora copiar modelos do exterior, né? Mas só que ele copia e ele ressignifica. E quando ele ressignifica tanto que ele deforma o modelo que ele copiou. Mas tudo bem. Os itinerários formativos já estão na estrutura deles dos PCMs. Primeiro que era trabalhar os conhecimentos a partir de áreas e de campos e não mais de disciplinas. Então, depois de o jovem ter cumprido 60%, os 40% ele escolhe o que ele vai fazer. Se ele se interessa mais pelas ciências humanas, aí ele escolhe ciências humanas sociais aplicadas. Quem escolher ciências humanas sociais aplicadas, muito provavelmente vai estudar filosofia. Certo? Muito provavelmente, porque isso também ainda não foi definido. Aí, os itinerários formativos. Só que existe um itinerário formativo que é formação técnica e profissional. São 5 itinerários, são as 4 áreas: ciências de linguagem, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, matemática e formação técnica profissional. Bom, qual é o problema disso? Se você for pensar assim de fora, sem olhar a estrutura das escolas, sem olhar a estrutura, o corpo docente, tudo que pode dar suporte e sustentação nessa proposta, ela é muito boa. Nossa, quem é que quer escolher o que vai estudar, né? Você já tem 16, 17 anos, você já tem maturidade para escolher o que vai estudar. O problema é que a reforma, o texto da lei, ela tem um parágrafo que é muito comprometedor. Diz o seguinte: os itinerários formativos serão ofertados dependendo da disponibilidade das secretarias de educação, das creches ou das escolas. Então vamos pensar aqui. Você estuda numa escola aqui no Juazeiro e você decidiu que você gosta da filosofia, estou vendo, você vai para ciências humanas aplicadas, certo? Só que no bairro que você está, na escola que você está, só oferece ensino técnico profissionalizante. Ou você vai para outra escola em outro bairro, ou outra cidade, ou você vai ter que fazer o que o Estado lhe oferece. Então, não é obrigatório pela lei que nem o município, nem a escola, nem o Estado ofereçam todos os itinerários. Então, eles vão decidir qual itinerário vai ofertar, que é muito complicado. Digamos que a creche 18, 19 e 20 sente-se e diz: nós vamos ofertar dois itinerários, pronto. Mas eu não posso escolher o que eu quero fazer? Pode escolher dentro disso que está determinado. Você não tem direito de escolher o ensino. Certo? Esse é só um dos problemas da lei. Vamos passar. Bom, e aí o que tem? Terminou? Mas aí você tem mais um acréscimo no meio. Bem rapidinho. Olha, nós já tivemos 2 versões da Base Nacional Curricular Comum. Apesar de que ela vai mudar, quando eu peguei o texto da primeira versão, eu levei um susto quando eu peguei o componente filosofia. Primeiro pela brevidade do texto. Nossa, uma capacidade de síntese fantástica. Eu que já havia feito uma crítica do doutorado a outro texto, né? Quando eu peguei aqui uma página, eu disse: não, acho que eu peguei errado. Aí fui lá atrás, né? A segunda versão aí é que é mais breve. Ou seja, já havia alguma coisa no ar. Então, quando eu peguei a primeira versão, eu disse: aí tem. Nós teremos novidades. Então,
primeiro, há uma mudança conceitual de algo que foi muito criticado nos PCNs, que retira-se o termo objetivos e trabalha competências e habilidades. Na base nacional, volta-se o termo objetivos, né? E os conteúdos para o ensino médio vão ser organizados em 3 eixos. O primeiro eixo é de introdução à filosofia, então no primeiro ano o aluno seria uma introdução a pensar a filosofia. No segundo ano, pode passar, né? No segundo ano ele teria uma discussão, pode passar, passa para o segundo. Ele teria uma discussão, e aí ele vai trabalhar a questão da opinião, do conhecimento e do gosto. E aí uma coisa interessante que também dá uma discussão legal, que é essa ênfase na estética, né, que não estava presente antes. E no terceiro ano, ele iria... Pode passar, Bruno. Ele iria trabalhar a questão da condição humana e responsabilidade pelo mundo. E aí entraria a discussão da ética, da política, do conhecimento. E aí eu queria terminar como a gente começou. A provocação que eu queria fazer para vocês hoje, para que vocês pensem, é: quem tem medo da filosofia? Por que a filosofia ela está sempre sendo questionada? O que significa reaprender a ver o mundo? É possível, a partir de uma disciplina escolar, nós trabalharmos a conscienciação e a consciência crítica dos alunos? A gente não precisa retomar Kant e Hegel, se é possível estar a filosofia ou a filosofar. Mas é possível, na realidade que nós temos, fazer isso? Olha, existe uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos com as pesquisas que eu fiz, que a filosofia tem feito a diferença na formação dos jovens do ensino médio. Os dados das pesquisas que eu tenho feito com os jovens, os egressos do ensino médio, nas escolas, nos trabalhos de extensão com os professores, é que a filosofia tem ocupado um espaço importante e significativo no ensino médio. Apesar do tempo, apesar do número de turmas, apesar da sobrecarga, apesar da precarização do trabalho docente, apesar de tudo. Certo? Então era isso, muito obrigada. Nós cometemos um erro metodológico muito grande, e durante muito tempo eu percebi isso na sala de aula no primeiro semestre. Quando eu perguntava, eu estou na universidade, na UCA, há 17 anos, trabalhando em filosofia, e a maioria das vezes com o primeiro semestre. E uma pergunta que eu cansei de fazer era: quem daqui fez filosofia no ensino médio? No início eram poucos, depois chegou um tempo que quase todos tinham feito filosofia, e a segunda pergunta era: quem é que gostou de ter feito filosofia? Quem gostou da filosofia? Por incrível que pareça, era a grande minoria. Isso me incomodava, sabe? Me assustava, me incomodava o tempo todo. Por que o estudante de ensino médio terminou o ensino médio e chega na universidade não gostando da filosofia? E aos poucos eu fui entendendo por quê. Quem estava dando filosofia no ensino médio? Pessoas, geralmente professores que não eram formados em filosofia. Com qual metodologia? Aí, a pior possível, né? Aí trazia um mundo jovem para discutir, não tinha fundamentação teórica, não tinha fundamentação conceitual, não tinha metodologia, era um desastre. Terminava o estudante detestando filosofia e chegava na universidade detestando filosofia. E essa experiência foi me incomodando, sabe? Ultimamente, o que os dados da pesquisa de Dulce mostra, a gente vê também em sala de aula. A gente começa a perguntar: e aí, filosofia, gostaram de fazer no ensino médio? Já começa a mudar o quadro. Por quê? Porque também muitos dos professores que estão hoje em sala de aula no ensino médio foram formados na filosofia. Então esse trabalho, essa sala, esse grupo, esse curso traz uma contribuição muito importante. E aí, uma outra questão: qual foi a minha escolha da minha fala hoje? A escolha da minha fala foi determinada por essa preocupação, sabe?
com qual metodologia nós estamos trabalhando o campo da filosofia? Nós estamos ganhando nossos jovens? Na hora da briga para defender a disciplina, a filosofia enquanto disciplina, quem que nós temos? Os intelectuais brigando lá em cima? Nós não temos nossos jovens defendendo a filosofia? Se nós não temos, é porque nós não os ganhamos. E essa é a preocupação minha, sabe? É uma questão metodológica. E aí, nesse caso, eu gostaria de percorrer um caminho provocativo nesse sentido. Como a Dulce começou com uma provocação, eu também gostaria de começar e terminar com a provocação, né? Trazendo Nietzsche aqui. Nietzsche é um grande provocador, né? E essa afirmação talvez algumas pessoas já conheçam, né? Filosofia, tal como até agora a entendi e vivi, é a vida voluntária em gêneros e altas montanhas, a procura por tudo que é estrangeiro e exilado pela moral. Dentro desse contexto que eu estava comentando antes, aconteceu na universidade, eu esqueci de falar isso, uma experiência muito interessante. Uma professora o único curso que tinha filosofia 1 e 2 era o curso de história lá na UCA. E de repente colocaram em xeque a filosofia e quando foram fazer uma reformulação na grade, decidiram tirar a filosofia. Mas decidiram tirar a filosofia 1 e 2. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei indignado, né? E aí o que eu fiz para resistir? Eu fiz uma carta de uma página e distribuí para todos os estudantes do curso do Departamento de História. Resultado, os estudantes pressionaram tanto os professores que eles tiveram que chamar uma outra reunião e uma das professoras que defendia a retirada da filosofia do curso de História era inclusive reitora. E qual era o argumento da professora? Não, todos nós trabalhamos filosofia em sala de aula. Nós que temos história, fizemos história, o curso de História tem muito de filosofia. Então todos nós estamos aptos para isso. Olha o argumento da reitora. E na época foi uma briga que inclusive ela me pediu para retratar sobre a carta que eu escrevi, deu uma grande repercussão, mas eles voltaram atrás e deixaram a filosofia 1. Onde eu quero chegar? Nessa guerra, quem ganhou não foi o Tolov que ganhou. Foram os estudantes. Eu sozinho não conseguiria, mas a resistência vinda dos estudantes fez toda a diferença. E aí me fez cair a ficha, sabe? Então vamos pensar na provocação de Nietzsche. Filosofia, tal como até agora entendi e vivi, filosofia não é só para entender no andar de cima da intelectualidade, né? Filosofia tem que fazer parte da vida e tem que fazer diferença. Quando eu mudo o meu olhar diante da realidade, essa mudança de olhar me transforma. E essa transformação me faz também transformar o mundo onde estou inserido. É uma dialética. Isso é fundamental. Quem faz filosofia, quem entra num curso como esse e não se deixa envolver, hoje mesmo, na sala de aula, trabalhando filosofia contemporânea com Hegel, né? Eu estava comentando com os estudantes em sala de aula que no primeiro dia, a Dulce falou do primeiro dia, né? Primeiro dia de aula, filosofia, Curitiba, eu era seminarista. Primeiro dia de aula, entra um alemão, eu adoro lembrar dessa história. Entra um alemão, tudo muito doido, né? Olhou para nós assim, bem sério assim: o que vocês estão fazendo aqui? Olha só, primeiro dia de aula, o que vocês estão fazendo aqui? Inclusive xingou, né, seus filhos da puta, o que vocês estão fazendo aqui? E nós galamos os olhos assim, né? Que é esse cara? Ele olhou bem para nós: ó, se eu fosse vocês, ia embora. Como? Primeiro dia de aula? Se eu fosse vocês, ia embora. E a gente ficou mais assustado ainda. Aí ele olhou para nós e apontou: olha, vocês estão entrando, ele sabia que a gente era seminarista, né? Vocês estão entrando num caminho que não tem volta. É melhor vocês irem embora, porque o caminho que vocês estão entrando não tem volta. Eu demorei 3 anos para entender o que ele está dizendo. Né? Despertar da consciência crítica, o que você faz com ela? O que você faz com ela? Né? Não é só ela que se forma dentro de você, ela transforma você e te situa no mundo. Então, subir a montanha às vezes não é fácil. Geralmente não é fácil. Mas tem uma coisa que Nietzsche sentiu na sua alma. O que era? A solidão. A saída do senso comum te coloca no campo da solidão. A saída do senso comum te coloca no campo da solidão. E Nietzsche sentiu isso na sua alma, né? Nietzsche sentiu isso na sua alma. Estava além do seu tempo e de repente não conseguia mais dialogar com os seus no seu tempo. Ele estava à frente do seu tempo. Então, nesse sentido, e provocando também,
nós podemos dizer que o papel do educador no campo da filosofia seria estimular o educando para querer sair do senso comum. Como diz Platão, puxa vida, se a corrente nos pés e no pescoço não te incomoda, tem alguma coisa errada. Se o senso comum não te incomoda mais, já está tomado como naturalizado, tem alguma coisa errada. É preciso que essas correntes te incomodem, né? É preciso subir a rampa para sair da caverna, mas subir a rampa de novo é saída do senso comum. Mas será que nós provocamos nossos jovens para quererem sair do senso comum? Para quererem sair do Facebook, das redes sociais, da banalidade que nós temos aí hoje? Nós precisamos provocar os nossos jovens. Então, nesse sentido, nós nos sentimos desafiados. Por quê? Qual seria o desafio da filosofia? Cativar o jovem para a reflexão crítica, para que ele possa se situar no mundo como protagonista. Então, quando emerge a consciência crítica e a partir da filosofia eu começo a ter autonomia no pensamento e eu começo a me situar no mundo, eu começo a me posicionar diante da realidade, então alguma coisa começa a mudar. E de repente, nessa perspectiva e nesse momento, a filosofia começa a se tornar perigosa. E o pensador começa a se tornar perigoso. E o pensador é chamado de comunista, né? O intelectual é chamado de perigoso comunista na universidade, que isso é muito comum, inclusive hoje está na moda, né? As universidades hoje estão correndo risco porque estão formando comunistas, né? É sério isso, né? Ontem no futebol, quinta-feira no futebol, né? O cara disse, caramba, Marielle morreu e essa repercussão toda. Uma médica morreu no mesmo dia, uma criança foi baleada no mesmo dia, tanta coisa aconteceu no mesmo dia, né? Isso é coisa dos comunistas. Aí, eu e o Araújo perto dele, nós somos comunistas, Jesus era comunista, não sei o que era comunista, né? E aí ele foi baixando a bola, não, até que eu gosto de Fidel. Foi muito engraçado. Isso no futebol, papo de futebol, imagina só. Então, seguindo esse raciocínio, vamos pegar Paulo Freire, que era um revolucionário do nosso tempo, né? Paulo Freire fala uma coisa tão simples de entender, ele diz assim, ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho. Ninguém educa ninguém, ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho. Então, afinal de contas, como que nós aprendemos? Como que acontece a educação? O que é determinante no campo da educação? Aí vem a minha paixão no campo da educação, né? A relação dialógica. Aí vem Buber, né? Aí vem esses caras da relação dialógica, da alteridade. Então, oi? Intersubjetividade. Isso, a dimensão da intersubjetividade. Isso é fundamental. Isso faz toda a diferença. Então, nesse caso, se ninguém educa ninguém, ninguém ensina ninguém, qual o papel do ensino da filosofia? É criar uma forma de relação que possa ser libertadora. É criar uma forma de relação que gere emancipação. E nesse sentido, Paulo Freire foi revolucionário, né? E também, podemos dizer, nesse mesmo raciocínio, se o ensino consiste em uma relação, com que metodologia essa relação acontece? Aí é fundamental. Se a relação ensino-aprendizagem acontece numa relação intersubjetiva, fechou depois de tocar o sinal. A porta fecha e você não pode mais sair. Você não escolheu a disciplina, não escolheu o conteúdo, não escolheu o professor, você não escolheu nada. Nada. E aí, nessa perspectiva de você não poder escolher nada nesse sentido, quem te ganha para a reflexão? Quem te ganha para você rever e refletir sobre a sua própria realidade? Né? Eu finjo que ensino, você finge que aprende, está tudo bem, porque todo mundo no final do ano consegue, como diz o outro, passar de ano, né? Então não temos problema quanto a isso. Então, como definir essa relação? Bom, eu trago as duas perspectivas, dialógica e dialética. Essa relação, se for dialógica e dialética, nos desafia no ensino da filosofia. Afinal de contas, quem é o nosso interlocutor? Essa é a palavra. Com quem nós estamos dialogando? Onde que ele está pisando? Qual o som da realidade que ele está pisando? Qual o universo que está definindo a sua visão de mundo? Isso é determinante. Porque, inclusive, eu discuto no seminário, lá no sindicato, na universidade, porque o discurso é assim, a revolução vem com o trabalhador.
A revolução vem com o trabalhador. E nós, revolucionários, vamos fazer a revolução com o trabalhador. Aí vem a pergunta: o trabalhador é seu interlocutor? Você discursa para ele ou com ele? Você dialoga com ele ou você discursa para ele? Aí o grande problema dos revolucionários. Né? O revolucionário puramente teórico, ele esquece que tem uma coisa que lhe falta. Que nem quando Frei Beto e Paulo Freire estavam na cadeia, estavam discussando: caramba, nós temos tudo. Nós temos a teoria revolucionária, nós temos o marxismo na mão, nós temos a clareza da revolução, temos tudo. Nos falta o povo. Olha o que ele dizia: nos falta o povo. Então faltava tudo, eles não tinham nada. Para a revolução eles não tinham nada. Né? Por quê? Faltava o convencimento do povo. E aí, vamos trazer isso para a filosofia? Puxa, nós temos todas as adversidades desafiando a gente. 40 estudantes em sala de aula, o tempo de 1 hora, Ah, mas nesse tempinho eu ganho o jovem para a reflexão filosófica? Nesse tempinho eu conquisto o jovem para pensar filosoficamente? Se eu não conquisto, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aí esse jovem vai querer fazer a faculdade de filosofia? Muito pouco. Muito pouco. Vocês que estão aqui, de certa forma, já estão ganhos, né? Mas o desafio é pensar: poxa, amanhã você está na sala de aula. Com qual metodologia você vai trabalhar? Você leva em conta isso? Isso é fundamental. Então, seguindo esse itinerário, a gente pode dizer o seguinte: o diálogo não é um privilégio da atividade intelectual. Ele não começa no andar superior da humanidade. Concordam com isso? De repente o cara fez graduação, já foi para especialização, fez mestrado, foi para o doutorado, chegou em sala de aula, um desastre. Um desastre. Não consegue dialogar com seus interlocutores, com seus estudantes. Um desastre metodológico, do ponto de vista metodológico. Então, se ele não consegue estabelecer essa relação dialógica e dialética, ele não tem nada. Ele está no andar de cima da intelectualidade, mas não consegue, no campo da afetividade, da intersubjetividade, conquistar ninguém. Então ele não tem nada. Vamos lá. Heidegger, trazendo Heidegger, eu trago também uma provocação. Heidegger diz assim: o desconhecido não é aquilo a respeito do qual nada sabemos. O desconhecido não é aquilo a respeito do qual nada sabemos. Se a gente fosse continuar, a gente poderia dizer: mas é aquilo que, no que sabemos, descobrimos que não conhecemos. Poxa, afinal de contas, o que é o desconhecido? O que é o objeto para o sujeito do conhecimento? Se não tivesse o sujeito do conhecimento e a consciência, haveria o objeto? Existiria a realidade? Bom, a gente poderia filosofar, já entrar por aí, né? E já ir para a filosofia. Mas o que nos interessa aqui? O que nos interessa é que os estudantes estão habituados, e a gente vê quando chega na universidade, a receber conteúdo pronto e receber conhecimento. O grande problema é o despertar para o desconhecido. O despertar para o desconhecido. Poxa vida, quando você está dando aula e de repente olha para os estudantes e eles estão ali trabalhando, perguntando, investigando, questionando, desconstruindo, você fala: caramba, eles estão filosofando, né? Agora, quando você traz a filosofia pronta, o pensar filosófico pronto, o conteúdo pronto, o método pronto, tudo pronto, o que faz? Abaixa a cabeça e está lá só assimilando conteúdo. Porque vai ter prova, o professor é muito bravo, ele é muito exigente, né? Opa, ser muito exigente, vou ter que estudar. O que eu faço? Eu coloco na caixinha, armazeno ali, né? Aí no dia eu despejo tudo. Aí depois, o que faz? É como a galinha, né? O milho que ela comeu, ela cagou tudo, foi embora, virou adubo para a terra. O que sobrou? Nada. Nada. Como diz o Manfredo Araújo de Oliveira, né? Conhecer e elevar um determinado dado ao nível do sentido. Não fez sentido para você, não virou conhecimento, jogou fora. Cagou e jogou fora. Então, a filosofia, ela tem que fecundar o desejo do conhecimento. Isso é muito importante, isso faz diferença, né? Fecundar o desejo do conhecimento, cativando pelo desconhecido. O ensino da filosofia consiste, então, no exercício do despertar para o desconhecido. Opa! Despertar para o desconhecido. Não é simplesmente a reprodução do conhecimento, o assimilar o conhecimento e assim por diante. Me avisa aí quando está na hora. Já estou terminando.
A saída da caverna do senso comum representa o conhecimento, o reconhecimento da nossa ignorância. Então, trazendo Sócrates, né? O que Sócrates dizia? Quem pensa que sabe tudo se fecha na redoma da ignorância. Quem percebe, como eu, que nada sei, eu me abro para a redoma, para a possibilidade do conhecimento e para a sabedoria. Então, quanto mais a gente percebe que o desconhecido nos desafia, mais a gente reconhece a nossa própria ignorância. E aí, nós temos um princípio fundamental no campo da filosofia. É a percepção da nossa própria ignorância. Por quê? Porque no senso comum, grande parte do que nós achamos que conhecemos, na verdade, não é conhecimento, não tem fundamentação, né? E não se sustenta, não se sustentaria racionalmente. E aí, já partindo para a última parte, eu diria o seguinte: o ensino da filosofia consiste em uma forma de descolonização e desmitologização. O que significa esses dois palavrões? Né? Nós somos colonizados por uma relação de ensino-aprendizagem, por uma relação de valoração, durante muito tempo, que nos coloca numa caverna cultural, que delimita a nossa visão de mundo, que impede a nossa visão de mundo. É a coisa mais simples do mundo, né? Lá o último evento que nós tivemos lá no Direito, semana passada, não foi? Foi semana passada, né? Então, quando as pessoas subiram para fazer a abertura, todos disseram assim: boa noite, senhores. Um monte de mulheres, nenhuma se manifestou. Boa noite, senhores. Aí veio outro: boa noite, senhores. Vamos começar. Nenhuma mulher se manifestou. Por quê? Elas estão amarradas aos pés e ao pescoço. Eu já dizia isso, né? E parece natural. Se alguém questiona, diz assim: se eu chegasse, boa noite, senhoras. Eu já questionei isso aquele dia lá. Boa noite, senhoras. Os homens diriam: olha, somos aqui, não fomos reconhecidos? O que foi? Né? Se a gente pergunta, semana passada na sala de aula ele disse assim: ó, vocês duas ficam com esse tema. E era um homem e uma mulher, né? Ele reagiu. Não, desculpa, quem reagiu não foi o homem, foi a mulher. Semana passada na sala de aula, vocês duas ficam com esse tema. Eu fiz de propósito. Quem reagiu? A mulher reagiu, defendendo que eu tinha usado a linguagem errada. Né? Parece simples, mas não é simples. Aí vem o que Deus falou: como nós olhamos para o mundo? Como nós olhamos para a realidade? Nós fomos colonizados e naturalizamos o senso comum, naturalizamos a perspectiva do machismo, da homofobia e assim por diante. E hoje no nosso país, parece que virou moda. Qualquer bandeira extremista do lado da direita, xenofóbica, excludente, racista, ganha repercussão no instante. E aí a filosofia tem um papel agora muito mais importante, desafiador, né? Nesse caso, então, Buber diz assim: comer da árvore do conhecimento nos tira do paraíso original, mas nos leva para o mundo. O que ele quer dizer que tira do paraíso original? Comer da árvore do conhecimento nos tira do paraíso original. Que paraíso é esse? Paraíso parece um lugar seguro, tranquilo, né? Muito tranquilo. Muito seguro. O problema é que naquele paraíso tinha uma serpente que era má, né? A serpente era danada, né? Ó, se você comer, vai se tornar igual a Deus. Naquele paraíso tinha a possibilidade do fruto do conhecimento. E quem foi diabolizada naquele momento foi a mulher que foi na busca e aceitou a possibilidade do conhecimento. E aí, comeram a fruta, foram jogados no mundo. E aí? Esse conhecimento é bom ou ruim? Na questão da Torre de Babel, quando aprenderam a fazer tijolo, construíram a torre. Opa, esse aprendizado é perigoso, porque querem chegar ao céu, querem ocupar o lugar de Deus. Então a questão do conhecimento sempre coloca em xeque essa questão. O risco do conhecimento desconstruir e desmitologizar a realidade é sempre grande. E a filosofia tem um papel importante aí. A filosofia é fundamental nessa perspectiva de desconstrução da realidade, de questionamento da realidade, de contraposição da realidade do senso comum. Como definir então o papel do educador? Primeira coisa, bem rapidinho.
O bom conhecedor não é necessariamente um bom educador, tá certo? O cara especialista, escrever um monte de livros de sala de aula pode ser um desastre, né? Então uma coisa não diz exatamente o que é a outra. Segunda coisa, capacidade técnica sem relação dialógica e dialética não produz uma boa relação ensino-aprendizagem, é verdade? Se eu tenho só capacidade técnica, mas não consigo dialogar com o estudante, pode ser um desastre em sala de aula, certo? Terceiro, a educação deve produzir consciência crítica e valores éticos. Consciência crítica e valores éticos. Não adianta dizer assim, educação é a salvação do mundo. Opa! Muitos dos que estudaram nas melhores escolas, né, são grandes dominadores. Se tirarmos a dimensão da ética na relação ensino-aprendizagem, o que sobra? E a ética é um campo da filosofia, né? A ética, esse é um desafio para o ensino da filosofia, porque inclusive a ética, que é um elemento fundamental que faz a diferença na educação, pertence ao campo da filosofia. E aí, então, eu queria já ir terminando, né? Ninguém toma consciência crítica. Esta é uma construção relacional que exige esforço e dedicação. Eu tomei consciência. Você tomou da onde? Tomou de quem? Alguém te deu, você tomou? O que é consciência crítica? O que é tomar consciência? Consciência é um processo de construção. E no caso do ensino, da relação ensino-aprendizagem, no campo da filosofia, essa construção é fundamental. Se a saída para o mundo passa pela questão ética, essa depende da educação e faz parte do campo da filosofia, certo? Então, para a gente terminar, eu queria terminar com a provocação, como o Dulce terminou também com a provocação a partir de um filósofo, né? E eu gosto muito de Buber, eu sempre trago Buber para as questões dialógicas, né? Tomo quem me ouve pela mão e o encaminho à janela. Abro a janela e aponto para o que está lá fora. O que isso tem a ver com a primeira imagem de Dulce? Ela não trouxe Wittgenstein? A filosofia é o quê? Mostra a mosca a saída da garrafa, a saída do vidro, não é? Vamos pensar na filosofia nessa perspectiva? Tomo quem me ouve pela mão. Se o estudante te ouve, presta atenção em você. Você cativou o estudante, você já tomou o estudante pela mão. Ele te ouviu, ele refletiu sobre o que falou. O que você falou, isso é muito importante. Ele levou em conta o que você disse. Você olhou para ele e percebeu que ele é sujeito de possibilidade, de construção de conhecimento. Opa, já criou uma relação intersubjetiva e afetiva. Ele não está com medo de você, ele te respeita. Ele tem carinho por você. Existe uma relação de respeito e afetividade. Nesse campo, então, você o tomou pela mão. Você se tornou responsável por ele. Ele foi cativado por você. Só o que você fez? Você não empurrou ele para fora do senso comum. Você não tirou a mosca da garrafa. Você levou até a janela. Olha as possibilidades. Olha as possibilidades. Olha o mundo de forma diferente. Mas a escolha de sair para dentro, de sair para fora, de percorrer outros caminhos, para fora desse ambiente do senso comum, para fora da garrafa, a escolha é sua. Não pertence mais a mim. Qual é o nosso papel, então, do ponto de vista da filosofia? Despertar da consciência crítica, mais uma relação dialógica e dialética. Para quê? Para que a filosofia não seja só para ser apreendida, assimilada e reproduzida. Para que ela transforme a vida da gente. E a gente, transformado, comece a transformar também o nosso contexto social, político e econômico, porque mais do que nunca isso se faz necessário no dia de hoje. Muito obrigado. E eu queria colocar duas questões sobre a questão do ensino da filosofia e pensar que alguns filósofos, por exemplo, que nós conhecemos como Russell, Edmund Russell, a questão da intersubjetividade, ele não fez filosofia, na Wittgenstein também, né? Então, assim, a partir de um contato que o Russell teve com o Franz Brentano, né, ele considerou aquelas questões sobre consciência, sobre a intencionalidade, da Idade Média, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, e, de uma certa maneira, criou uma escola de filosofia, né? Então, assim,
o ensino da filosofia no ensino médio não quer dizer que nós estaremos levando o estudante para fazer filosofia. Ele pode optar por ser cientista em diversas áreas, mas a filosofia vai dar, de uma certa maneira, um norte, uma nova direção para ele. Né? Então, eu queria colocar para vocês, levando esse encaminhamento, já que a questão dialógica, que eu gosto muito, né, assisti já as conferências, né, do professor, que veio falar sobre esse tema, que o professor Marcondes trouxe. Eu considero que no ensino da filosofia a avaliação também faz parte da filosofia, né? Então eu considero que às vezes a nossa avaliação ainda vem num sentido muito arcaico, importado de outras áreas para a filosofia. Não sei se vocês concordam, né? Você avaliar o conteúdo do estudante na sala de aula através de uma avaliação que ela não é adequada. Então, como vocês pensam nessa inovação da avaliação, se vocês trabalham essa questão mais dialógica, de apresentação de seminários, exposições, outras maneiras mais inovadoras, e essa questão do desastre, que o professor falou, né? Porque nós, que começamos a fazer filosofia aqui, nós tivemos um desafio, porque nós começamos criando um curso de filosofia, nós começamos do nada. Então, assim, nós vimos a transformação, as transformações dos estudantes que chegavam na classe, né? Alguns tinham muita dificuldade, até com a língua portuguesa e com outros domínios do saber, e depois começou a ter assim, um grupo mais, digamos assim, mais próximo da filosofia. Né? E nós, muitos de nós que chegamos assim, no doutorado, outros estavam no mestrado, para encontrar uma adequação, um ponto que foi muito difícil. Então, é uma coisa assim trágica. Né? Então, é preciso considerar essa singularidade, como nós começamos aqui e estamos construindo o curso, né? Todos nós. Né? O professor Franzé está fazendo o doutorado dele. Né? Então, assim, é uma coisa muito árdua. De repente, eu vi determinadas críticas, mas de que ponto? Quem é que está falando? Né? Que eu, por exemplo, não estou falando de mim, mas de outro professor. Porque nós temos que considerar não só o trabalho dos filósofos como algo muito árduo, mas também de quem é professor de filosofia, que escolhe estar dentro de uma classe, numa sala de aula, como é difícil. Né? E assim, para nós chegarmos nesse campo aqui é uma dificuldade. Quando o campus era no Pirajá, também era difícil. Então, são variáveis que nós devemos levar em conta. Né? Porque eu vejo assim, quando Platão, que é o filósofo por excelência, ele vai pensar a questão da ideia, ele está pensando numa questão que tem um problema real. É um problema da cidade grega, cidade democrática, um sofista está ali presente. Né? Então, como conter essas opiniões, esses argumentos que são falaciosos, que tendem para o engano, para a ilusão, que se repete hoje em dia. Né? Então, assim, eu acho que pensar a filosofia como uma criação é pensar realmente no problema real que nós enfrentamos. Então, esses problemas trazem variáveis que às vezes são quase que impensáveis para nós. Então, primeiro, que eu pergunto para vocês, se há um sistema de avaliação, né, e se vocês consideram que o ensino da filosofia é suficiente para que as pessoas, os jovens, tendam realmente para a filosofia. Sim, por isso, se você pega a Grécia Antiga, a filosofia surge na água, ela surge no espaço público, ela surge na praça. No Brasil, a filosofia entra pela via institucional. Então, a nossa tradição de filosofia é muito amarrada, muito presa. E dentro dessa estrutura, por isso que alguém chama o currículo de grade curricular, né? Grade. Então, dentro dessa estrutura, a gente retoma a velha e antiga discussão de Hegel e Kant. É possível ensinar filosofia? Ou só é possível filosofar? Por quê? Porque a partir da resposta que você vai dar nisso, a sua postura de avaliação muda. A avaliação é o grande problema. Por quê? Vamos pensar você na universidade. Você tem o quê? 3, 4 turmas. Agora pense no professor do ensino médio. Pensou? Agora coloque 16 turmas. Cada turma 40, 50 alunos. Uma aula por semana. Tem noção? Quantos diários para preencher? É difícil. Como avaliar? O que avaliar? O que é importante? Como é que eu posso medir a capacidade de filosofar do aluno?
Olha, o processo de filosofar requer elaboração, requer escrita, requer um exercício cuidadoso, dedicado ao texto. Requer a elaboração da retórica, da fala, do diálogo. Isso requer tempo. Isso requer trabalho de acompanhamento. Os professores aqui que nos acompanharam no trabalho de extensão que a gente faz com os professores do ensino médio no CRAP, e aí eles conversam, a gente conversa muito, e eles dizem, Cineiro, eu tenho que fazer prova objetiva, porque eu tenho 22 turmas. Multiplica 22 turmas por 50 para dar nota. E aí, eu vou dar nota 5 para o cara? Olha, você hoje, nossa, você está tão bonitinho, vou lhe dar 10. O menino está muito cansado, tem que ter mais anos, tirar 5. Como avaliar? Como fazer isso? Se na universidade eu tenho 2 turmas, eu tenho 6 aulas por semana numa turma. 6 aulas por semana no ensino médio, gente, é 1 mês e meio de aula. Certo? Uma semana eu dou 6 aulas. Eles dão 1 aula por semana. E eu encontro dificuldade na hora de avaliar. Certo? Então, essa questão da avaliação, gente, ela é muito séria. E cada professor ele tem que se reinventar. Porque os instrumentos de avaliação, primeiro que eu parto sempre do princípio básico, toda avaliação é injusta. É impossível saber exatamente o que você conseguiu aprender, o que você conseguiu elaborar, de que forma a sua compreensão acerca desse ou daquele assunto. Por exemplo, estava dizendo para Tolov que ontem eu estava trabalhando Kant com meus alunos. Na disciplina de filosofia da educação, estávamos trabalhando um texto sobre a pedagogia de Kant. E aí, para eles entenderem, lá se eu bato com razão, pô, você tem hora que eles olharam para eles, professora, pelo amor de Deus, não entra não. Então, como é que eu vou avaliar o conhecimento? Como é que eu vou avaliar a capacidade de elaborar, de filosofar, de pensar a partir desses conceitos filosóficos? O que é importante? Que eles decorem Kant? O que é mais, o que eu quero que o jovem aprenda? Então, gente, não é fácil, porque além do meu desejo de ensinar, de fazer o filosofar, existe uma questão básica, burocrática, que o sistema de ensino nos enquadra. E a questão da avaliação, ela passa, na nossa experiência de educação, por uma normatização, uma regulamentação normativa. Então, o professor de filosofia ele tem que se reinventar o tempo todo. Ele tem que criar instrumentos de avaliação diversificados. Ele tem que favorecer aos jovens espaços de reflexão. Para eu falar isso na universidade, é possível. Agora, eu tenho que pensar isso no nível médio, na realidade concreta do professor do ensino médio. Porque se eu não consigo fazer esse exercício, eu fico falando para quem? Né? Eu estou falando demais, não é mesmo? Paulo Freire, eu vou repetir, ele diz, tem professor que é mau professor, tudo bem, mas tem professor que faz mal a educação, aí é pior. Né? Quem não tem carisma em sala de aula, quem não tem o jeito para dialogar, quem não tem efetividade nenhuma, faz mal para a educação. E nesse campo entra a questão que o Luiz perguntou antes, né? Como fugir dessa possibilidade do desastre? Como fugir? Não existe fórmula, mas existem perspectivas e possibilidades, diversas possibilidades, e você tem que encontrar a sua. Mas nessas diversas possibilidades, o que é essencial? O que é essencial é conquistar ou construir essa relação dialógica em sala de aula. Isso é essencial. Como você vai fazer isso? Aí cada um vai encontrar o seu caminho. Mas se você não conseguir construir isso, a avaliação ela é insignificante e a relação ensino-aprendizagem está comprometida.
Então, por isso que essa questão é fundamental para nós, né?